Vamos ler São João, capítulo 21, a partir do versículo 20. São João, capítulo 21, versículo 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e este que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou-se, pois, entre os irmãos, este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta leitura. Ajuda-nos nesta hora, mais uma vez. Amém, Senhor. Muito bem, vamos tentar falar um pouco nesta hora sobre quem é João. É uma pergunta.
Muito bem, meus irmãos, precisamos saber que essa escritura, São João, capítulo 21, verso 20 em diante, ela se refere ao apóstolo João, aquele que na ceia recostara a sua cabeça no peito de Jesus, aquele discípulo a quem Jesus amava. Então Pedro, vendo este discípulo, no caso João, Pedro perguntou a Jesus o que seria de João, né? E aí Jesus responde da seguinte forma: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Uma resposta dada por Jesus, mal compreendida. Logo os discípulos interpretaram aquela resposta, e então logo saiu um dito, divulgou-se um dito entre os irmãos, que João, o apóstolo, a quem Jesus amava, que recostara seu rosto no peito de Jesus na ceia, logo saiu esse dito que este discípulo, o apóstolo João, não morreria. Mas é bom que a própria palavra de Deus, ela esclarece, né, que Jesus não disse que João não morreria. O verso 23, podemos repetir esta leitura de São João 20, verso 23, e ver que Jesus não disse que João não morreria. Certo? Diz: divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Espalhou entre os irmãos: olha, Jesus disse que João não vai morrer. Mas a palavra diz assim: e Jesus, porém, não disse que não morreria. Não foi isso que Jesus disse, que ele não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Então, há muitos incrédulos, principalmente os ateus, né? Essa é uma das muitas passagens que os incrédulos tomam para dizer que a Bíblia se contradisse, porque Jesus ainda não veio e João já morreu há centenas de anos. Este João é o João, o apóstolo, que esteve preso na ilha de Patmos, e nós sabemos que ele já morreu, certo? É o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse enquanto estava exilado na ilha de Patmos, e já sabemos que ele já morreu. Então é bom porque nós podemos tomar o irmão Brana na sua mensagem, e percebemos que o irmão Brana nos mostra que João, este apóstolo, lá na ilha de Patmos, que já morreu, a Bíblia não entrou em contradição, porque aquele João, na ilha de Patmos, ele ficou vivo até ver a vinda de Jesus. Ele viu a vinda de Jesus, a pré-estreia da vinda de Jesus, certo? Brana deixa isso bem claro quando João esteve na ilha de Patmos, e João, tendo as visões, ele pôde escrever, certo? Deixar escrito no Apocalipse, bem claro ali, a vinda de Jesus. Eu queria ler com os irmãos na mensagem a segunda vinda de Jesus, ou a segunda vinda de Cristo, parágrafo 16, onde João Brana vai falar de João, o apóstolo, aquele a quem Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João Brana vai falar que ele viu a pré-estreia da vinda do Senhor, a segunda vinda de Cristo, parágrafo 16.
Podemos tomar. Vamos ler o parágrafo 16. Era uma coisa tão grande para João, o revelador, na ilha de Patmos, que quando ele via a pré-estreia da vinda do Senhor, as maldições que descansavam sobre o ímpio e as bênçãos que descansavam sobre o crente, ele gritou altamente: ora vem, Senhor Jesus. Aquilo alegrou tanto o seu coração, quando todas as eras da igreja terminaram, passado diante de sua vista, ele viu cada coisa principal o que ia acontecer no mundo. Então ele gritou: ora vem, Senhor Jesus. Deve ser uma coisa gloriosa, a vinda do Senhor se aproxima. Então João, o apóstolo, na ilha de Patmos, que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, Jesus permitiu que ele visse sua vinda. Jesus permitiu que ele visse e participasse, ainda que em visão, da vinda de Jesus, da pré-estreia da vinda de Jesus. Então é importante podermos ver que a palavra do Senhor, ela se cumpre, ainda que os incrédulos a tenham como um livro que não se cumpre. Ainda mais uma mensagem, quero ler com os irmãos, a mensagem Apocalipse, capítulo 4, terceira parte. Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, a partir do parágrafo 72, podemos ver que o apóstolo João, na ilha de Patmos, estava ali, e o irmão Brana cita mais uma vez aquele apóstolo. Vamos ler? Apocalipse, capítulo 4, terceira parte, parágrafo 72. O profeta irmão Brana diz assim: Apocalipse 4, 1. Depois que a igreja partiu, então uma porta estava aberta, e passamos através de tudo isto, e descobrimos que Cristo era a porta. E a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro, também era a mesma voz que ele viu no céu, dizendo: suba aqui. João subiu. Isto representa a igreja indo para o rapto. João subiu no Espírito, foi tomado ao céu e viu todas as coisas que Deus prometeu e que disse aos discípulos. Queria grifar essa parte. Que importa se eu quero que ele fique até que eu venha? Ele viu a vinda do Senhor. E o que aconteceria? Ele viu a terra, o que aconteceria na terra, para o rapto da igreja, e foi tomado e lhe foi mostrado tudo, até depois do milênio. O que é ele maravilhoso? Não é ele maravilhoso? Então, o irmão Brana mostra claramente que ele, quando João, o apóstolo, exilado na ilha de Patmos, no capítulo 4 de Apocalipse, olhou para o céu e viu uma porta aberta no céu, e a mesma voz que falou com ele era a mesma voz que falava com ele antes, no meio dos 7 castiçais, disse: suba aqui, João. E João subiu no Espírito. Mombrana diz que ele ali estava se cumprindo o que Jesus havia dito: se eu quero que ele fique até que eu venha. Quando ele subiu em Apocalipse 4, Mombrana diz: ele viu a vinda do Senhor, o que aconteceria. Então você percebe que Deus cumpre sua palavra. O que ele havia dito em São João capítulo 21, verso 20 e diante, se referindo a João: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. E aí saiu dito entre os irmãos que João não morreria, mas Jesus não disse isso. Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. E Jesus permitiu que João, o apóstolo, fosse o último apóstolo a morrer, pois ele tinha que ficar para ver a vinda do Senhor, participar desta vinda,
ainda que em visão, mas participar dela, pois ele precisava escrever como esta vinda se daria. E aí você pode perceber claramente que João, na ilha de Patmos, pôde ficar ali para participar e escrever exatamente o que foi a vinda do Senhor. E ele ficou ali para cumprir o que disse Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha. Então, meus amados, nós encontramos que o apóstolo São João, ele foi o último apóstolo, certo? Ele foi o último apóstolo a morrer. E aí nós encontramos que esse apóstolo, o apóstolo João, que foi o último apóstolo a morrer, ele morreu no ano 103 depois de Cristo. O apóstolo São João morreu no ano 103 depois de Cristo. Portanto, ele morreu no início, Ele morreu no ano 103. Mas ali ele estava cumprindo o que Jesus havia dito sobre ele: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. Certo? Agora, este João, na ilha de Patmos, que ficou vivo para ver a vinda de Cristo, esse João, na ilha de Patmos, que cumpriu o que Jesus havia dito sobre ele, que se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti, esse João, na ilha de Patmos, o que o irmão Brana fala sobre ele? O irmão Brana diz que este João, na ilha de Patmos, ele representa toda a igreja. Por quê? Porque quando ele sobe, ali no capítulo 4 de Apocalipse, ele olha para o céu e vê uma porta aberta. A voz diz para ele: João, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer, ou seja, os selos, e a partir daí todos os mistérios. O irmão Brana disse que quando ele subiu no Espírito, e ele viu todas as coisas, e ali cumpriu o que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Ele viu a vinda do Senhor. Então, aquele João, o último apóstolo a morrer, que morreu no ano 103 depois de Cristo, que viu a vinda de Jesus, escreveu como seria a sua vinda, escreveu o livro de Apocalipse. O que ele representa? O irmão Brana disse que ele representa toda a igreja. Ele representou toda a igreja. Vamos ler a mensagem de Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, parágrafo 173. Apocalipse, capítulo 4, primeira parte, parágrafo 175, me perdoe. Parágrafo 175. Nós vamos ler e tomar o que João Brana fala sobre aquele João na ilha de Patmos. Vamos lá? João Brana disse: João ali na ilha de Patmos, João ali na ilha de Patmos, João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja. Irmão, segure aí, um revelador para a igreja, tá? A gente vai voltar nisso depois. Aquele João era um revelador para a igreja. Um revelador para a igreja, como um tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui, mostrando, tu disseste, ele representou a igreja. Ele representou a igreja. 176. Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Que João?
João na ilha de Patmos. Não é isso que o irmão Brana fala? Para todos que ouvirem esta palavra, João o representou. Quem representou toda a igreja? Quem representou todos que ouviram esta palavra? João na ilha de Patmos. Certo? Então, aquele João é o representante da igreja. Aquele João da ilha de Patmos, o último apóstolo a morrer, que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Aquele João, ele representou toda a igreja, ele representou todos que ouviram esta palavra. Amém? Não é isso que o irmão Brano está dizendo aqui? Amém. João era o representante do sangue de Jesus Cristo. Quem era o representante do sangue de Jesus Cristo? João na ilha de Patmos. Certo? Ele era uma testemunha do batismo do Espírito Santo. Quem era uma testemunha do batismo do Espírito Santo? João na ilha de Patmos. Ele tinha um companheirismo pessoal com Cristo. Quem tinha um companheirismo pessoal com Cristo, que andava com Cristo, que recostou sua cabeça no peito de Cristo? João na ilha de Patmos. Ele tinha um companheirismo pessoal com Cristo. E ele representava toda a igreja. Toda a igreja. Desde Éfeso até Laodiceia, aquele João da ilha de Patmos representava toda a igreja. Amém? Pois cada homem ou mulher, menino ou menina, que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia. Quer dizer, como aquele João na ilha de Patmos foi convocado a subir, sobe aqui João, da mesma forma, cada homem ou mulher, menino ou menina, presta atenção que o irmão Brano usa o gênero neutro, né? Homem e mulher, menino ou menina, que creu em Cristo, alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele, homem, mulher, menino ou menina, ele será convocado um dia, pois aquele João foi primeiro convocado, né, de Patmos, sobe aqui, e aqui cada homem ou mulher, menino ou menina será convocado um dia, porque aquele João representa todo o crente de todas as eras. E quando ele foi chamado suba aqui, ele foi levantado. Ele é um tipo. Vamos ler o parágrafo 175 novamente? Porque como um tipo, 175. João ali na ilha de Patmos, um revelador para a igreja. Quero grifar essa parte aqui, ó. Como um tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui. Por isso que o irmão Brana sempre disse que a igreja sobe no capítulo 4 de Apocalipse. Porque João subiu no capítulo 4 e ele representa a igreja, ele representa a noiva. Quem que representa a igreja? Aquele João da ilha de Patmos. Suba aqui. E o Brana diz, voltando ao 175, João na ilha de Patmos, um revelador para a igreja, como um tipo, quero grifar, como um tipo da igreja que foi levantada até a glória. Suba aqui. Então a igreja será levantada até a glória, porque houve um na ilha de Patmos que subiu até a glória e que representou a igreja. Certo? Voltando à leitura do 176, lá no final do parágrafo onde nós paramos, ele diz:
Pois cada homem ou mulher, menino ou menina que alguma vez creu em Cristo e o aceitou nas mesmas bases, ele será convocado algum dia, suba cá, será tomado antes da tribulação. Recordem, o tempo da tribulação não chegou ainda, certo? Então, a igreja será levada antes da tribulação. Ela, a noiva, não pode passar pela tribulação, pela grande tribulação, como a teologia ensina. E como o irmão Livale cria, que a igreja passaria pela grande tribulação. Ela não pode, porque o irmão Brana disse que todo o julgamento, toda a condenação que ela tinha sobre ela, Jesus, no julgamento da cruz, levou sobre si toda a maldição da igreja. Por isso ela não tem nada contra ela, e ela não pode ser, então, levada na grande tribulação, porque os que passam a grande tribulação são aqueles pelos quais o sangue de Cristo não os alcançou. Então eles terão que passar para uma purificação pela grande tribulação, diz o irmão Brana. Mas a noiva já é purificada, pois o sangue de Cristo alcançou a igreja durante todas as eras. Por isso ele esteve no trono de intercessão como um cordeiro durante 2000 anos, durante essas eras da igreja. Você percebe que isso é real. Então, nós podemos compreender perfeitamente que aquele João, na ilha de Patmos, ele representou todo homem, toda mulher, todo menino, toda menina que aceitou a Cristo na mesma base, e representou toda a igreja que vai ser raptada, pois ele disse, foi dito a ele, suba aqui, João, e a igreja vai receber esta voz, suba aqui, João. A noiva vai ser raptada, certo? Mas quem é este João? Se João representa toda a noiva, que João? João da ilha de Patmos. Foi isso que o irmão Brana disse aqui. Não podemos deturpar o que o irmão Brana disse. Não podemos deslocar a palavra, deslocar a mensagem. Temos que ser fiel ao que Brana disse, não acrescentar nada e nem tirar nada, pois o próprio irmão Brana disse, fique com o que está nas fitas. E as fitas são essas mensagens pregadas pelo irmão Brana, e que a noiva de Cristo tem por obrigação ter a revelação da mesma, pois ela faz parte, a noiva faz parte desta mensagem, ela está incluída nesta mensagem, porque ela é esta mensagem. Agora, vamos prosseguir a leitura? Quero ler outra mensagem com vocês, mensagem Portas na Porta, pregada pelo irmão Brana, certo? 6 de fevereiro de 1965. O irmão Brana pregou Portas na Porta, parágrafo 103. Quero ler o parágrafo 103. E esta mensagem o irmão Brana pregou em fevereiro de 65. Certo? Portanto, o irmão Brana tinha clareza em 65, exatamente do que estava dizendo. O irmão Brana tinha clareza do seu ministério. Portas na Porta, parágrafo 105. Podemos ler? Veja o que o irmão Brana diz. Ele diz o seguinte: quando ele estava morto, ressuscitou. É isso que está aí? Quando ele estava morto, ele com E maiúsculo, se referindo a Cristo. Quando ele estava morto, ressuscitou. E foi ao céu. E retornou. E deu a João. Certo? Quando ele estava morto, ressuscitou,
foi ao céu e retornou e deu a João. Que João? João, o apóstolo amado. João, a quem Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti. João, o último apóstolo a morrer. João, na ilha de Patmos, certo? Então ele disse: quando ele estava morto, ressuscitou e foi ao céu, retornou e deu a João, na ilha de Patmos, né? Que ele disse ali, após a sua ressurreição, disse: o que? Disse: o que acontecerá a este homem? E a pergunta que foi feita a Jesus: o que será a este homem? Parágrafo 104. Jesus disse: o que será para vós se ele continuar até que eu venha? O que será para vós se ele continuar até que eu venha? Agora preste bem atenção no que o irmão Brando vai falar. Quero grifar essa parte. Jesus disse: o que será após para vós se ele continuar até que eu venha? Não exatamente, presta atenção, não é exatamente que sua vida continuaria, não é exatamente que sua vida continuaria, mas seu ministério sim. Deu para entender? Quando Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha, João, o amado, não é que Jesus está dizendo que ele viveria eternamente, ou que sua vida continuaria, que ele não iria morrer. Não é isso que Jesus disse. Mas Jesus está dizendo que o seu ministério ia continuar. O ministério daquele João na ilha de Patmos não ia morrer com sua morte na ilha de Patmos. Você está entendendo isso? O ministério de João lá da ilha de Patmos não ia acabar, mesmo com a morte, depois que ele morreu. Que João morreu no ano 103 depois de Cristo, foi o último apóstolo a morrer. Ele viu todas as visões do Apocalipse, ele viu a vinda de Cristo, ele viu, escreveu como ela seria. Quando disse: sobe aqui, João, ele subiu no Espírito. Não que ele viveria, que sua vida não, que a sua vida ia continuar. Não, é isso que Jesus está dizendo. O Brando diz aqui, prosseguindo a leitura, ele diz aqui, mas seu ministério sim, ele ia continuar. O ministério de João da ilha de Patmos ia prosseguir. Ele ia passar para Paulo, para Irineu, para Martim, para Columba, para Lutero, para Wesley, para Brana. Pois aquele discípulo amado, o apóstolo João na ilha de Patmos, representou toda a igreja, todo homem, toda mulher que aceitou a Cristo nas mesmas bases. E que aquele João subiu, foi, quando diz sobe aqui, um tipo da igreja que será levantada no rapto. Seu ministério sim continua. Oh, irmão, como isso é importante ver o ministério de João quando continua. Mas quem é esse João? Quem é João? Porque o ministério de João que continuou, o ministério da noiva, e a noiva vem durante as eras, os 4 primeiros selos do capítulo 6 de Apocalipse, o cavaleiro do cavalo branco, do outro lado o animal, o leão, a palavra pura, o cavaleiro do cavalo vermelho, do outro lado o animal, o boi, representando o sacrifício. De um lado o cavaleiro do cavalo preto com a balança na mão, do outro lado o animal com o rosto de homem, representando os reformadores.
Veja a igreja nas eras, os selos cumprindo. E quando o animal, o cavaleiro do cavalo amarelo se monta no cavalo amarelo e tem por nome morte, do outro lado você tem um animal, uma águia voando, que e representa um profeta, um vidente, no final da era de Laodiceia, quando deve receber a revelação de todo o livro de Apocalipse, assim como foi dado aquele João na ilha de Patmos. Todo o livro de Apocalipse foi dado ao sétimo anjo, todo o livro de Apocalipse. Aleluia. Então, aquele João da ilha de Patmos, representa a noiva. Não é isso que o Morana diz? Que ele representa toda a igreja? Sim ou não? Por isso você tem Apocalipse, capítulo 10, vamos lá no Apocalipse 10, João aparece 2 vezes. Já prestou atenção nisso? João aparece 2 vezes no capítulo 10 de Apocalipse. Ele aparece, João, no capítulo 10 de Apocalipse, quando está tendo a visão da vinda de Cristo, porque o Apocalipse 10 é a vinda de Cristo. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? E João de Patmos, ele participou da vinda de Cristo, ainda que em visão, para cumprir o que Cristo havia dito para ele. E ele viu a pré-estreia da vinda de Cristo. E em Apocalipse 10, quando ele está tendo a visão do Apocalipse 10, ele está escrevendo o Apocalipse 10, João, ele diz, Apocalipse 10, 1, verso 1, e vi, o que João na ilha de Patmos estava vendo, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste, seu rosto era como o sol, seus pés como coluna de fogo, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs um pé direito sobre o mar, esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes, e os 7 trovões, sendo ouvida dos 7 trovões das suas vozes, João de Patmos ouviu. Eu ia escrevê-las. Que ia escrever? Aquele João da ilha de Patmos. E ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não o escrevas. Certo? E aí você entende que João estava agora participando desta visão da vinda de Cristo para cumprir o que Jesus disse: se eu quero que ele fique até que eu venha. Estava participando desta visão, pois ele estava vendo tudo isto, vendo o 7º selo, pois Apocalipse 10 é o 7º selo. Certo? Prosseguindo a leitura de Apocalipse 10, o verso 5, 6 e 7 diz: e o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou, jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu que nele há, e a terra que nela há, e o mar que nele há, que não haveria mais demora. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Certo? Mas você tem no verso 8 ao 11, João aparece outra vez. O que diz no verso 8? E a voz que eu do céu tinha ouvido, pois a voz falou com João no versículo 4. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram e não escrevas. No verso 8, a mesma voz falou para João outra vez e disse: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo. E após a voz dizer para João não escreveu os trovões, a voz volta para João e disse: e a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse:
vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como o mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o. E havendo-o comido, meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. João, você vai profetizar outra vez, porque você profetizou, João, a primeira vez. Quando é dito para João, profetizes outra vez, se você vem dizer para mim: pastor, repita, fale de novo, é porque eu, pastor Gedielson, já tinha dito a primeira vez. Ninguém falou no meu lugar, foi eu que disse a primeira vez e vou repetir o que eu já tinha dito. Você entende isso? Então, quando é dito para João, importa que profetizes outra vez, é porque João já havia profetizado antes. Leia com atenção, preste atenção, observe, capite. Vou repetir: se você diz para mim, pastor Gedielson, repita, fale outra vez, significa que eu já havia dito algo antes e vou repetir o que já havia dito. Quando é dito no verso 11 para João, porque a voz voltou e falou para João. Versículo 8: e a voz que do céu tinha ouvido disse, tornou a falar comigo. Com quem? Com João. O verso 11, o que a voz disse para ele? E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. Isso quer dizer que João já havia profetizado antes, ele já repetiu o que ele, João, já havia dito. Aí você vai dizer: não, quem profetizou foi o sétimo anjo. Preste atenção, observe, capite. No versículo 4, João, no versículo 4 de Apocalipse 10, João ouviu os trovões, ele ia escrever, a voz falou para João: não escrevas. No versículo 8, a voz tornou a falar com João. No versículo 11, disse para João a voz: João, fala de novo, profetiza de novo. Então preste atenção, irmãos, que aquele João dali de Patmos profetizou a primeira vez. E o João da visão, quando a visão cumpre, ele vai profetizar a segunda vez. Eu quero ler com vocês na mensagem do irmão Brando, porque, veja, o que João, no versículo 4 de Apocalipse 10, ia escrever. E a voz disse para ele não escrever. Os 7 trovões. Correto? Se aquele João dali de Patmos, que ouviu os trovões, escrevesse os trovões, estaria revelado. Claro. Mas a voz disse: não escrevas, não reveles, João. Mas quando o verso 8 a 11, que é a visão, o João aparece outra vez, que é a noiva, diz para João: João, fala de novo, profetiza outra vez. O quê? O livro que ele tomou da mão de forte comeu, na boca era doce, no ventre era amargo, que são os 7 selos. E nós sabemos que o que são os trovões? São as revelações dos 7 selos. Você prestou atenção
que aquele João da ilha de Patmos escreveu os 7 selos em símbolo. João escreveu os 7 selos em símbolo. Se você toma Apocalipse capítulo 6, você vai tomar os 6 selos escritos por João, ainda que de forma simbólica, mas estão lá os selos, em símbolos. E o que são os trovões? São as revelações dos 7 selos. O que estão os selos escritos em símbolos? O que João viu no capítulo 10 de Apocalipse, lá em Patmos, que ele não pôde escrever, foram as revelações desses símbolos que ele já havia escrito. Você entendeu isso? O que João foi proibido de escrever lá em Apocalipse 10, verso 4, os trovões, ele foi proibido de escrever as revelações dos selos. Ele escreveu os selos em símbolos, e foi proibido de escrever as revelações dos selos, porque os trovões são as revelações dos 7 selos. Você lê isso em Laodiceia 38. Certo? Muito bem. Quando chega o verso 8 a 11 de Apocalipse 10, esta visão que João estava tendo, quando ela vai cumprir, e João vai profetizar outra vez, aí ele vai trazer as revelações, porque agora ele está comendo o livrinho, a revelação dos selos. Ele vai profetizar outra vez. É o ministério daquele João continuando. É o ministério da noiva em evidência. O ministério de João continuando. Ele vai profetizar outra vez. É João outra vez profetizando o que João, na ilha de Patmos, havia profetizado. Preste atenção, o que João profetizou na ilha de Patmos? 7 selos. Ele escreveu 7 selos. Não está escrito, não foi João que escreveu o Apocalipse capítulo 6? Ele escreveu: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais dizendo: vem e vê, com voz de trovão, vem e vê. E ele vai escrevendo cada selo. Ele profetizou 7 selos ou não? João na ilha de Patmos profetizou. Então, agora, no verso 8 a 11, esse João vai profetizar outra vez os selos, só que desta feita, ele revelado como trovões. Por isso foi dito para João: profetiza, João, outra vez. Porque João já tinha profetizado a primeira vez, só que em símbolos. Agora aqui ele vai profetizar outra vez na revelação. Não sei se estou fazendo confusão na sua mente. Quero ler com você na mensagem Alimento Espiritual, em seu devido tempo, parágrafo 83. Você está entendendo isso? Espero que tanta coisa para ler que o tempo corre. Alimento Espiritual, em seu devido tempo. Você está entendendo isso? Espero que sim. Parágrafo 83. Vamos ver o que irmão Branham achava, né, com respeito aos trovões. O que irmão Branham achava com respeito aos trovões? Preste bem atenção na leitura. Essa mensagem dos alimentos espirituais do tempo foi pregada pelo irmão Branham em julho de 65. Portanto, o irmão Branham tinha plena revelação, conhecimento, clareza do que estava dizendo. Em julho de 65, 18 de julho, ele pregou. O parágrafo 83, o irmão Branham diz assim, podemos ler? Presta atenção. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, lá atrás, no começo, o selo foi em 63, aqui estamos lendo o que ele pregou em 65. Então, lá atrás, no começo dos 7 selos, quando aqueles 7 anjos desceram naquela forma de pirâmide e se puseram ali e me disseram para retornar aqui e falar sobre aqueles 7 selos,
e eles estariam comigo. Ele me mostraria o que eles eram, o que os selos, as coisas perdidas. Você prestou atenção que Joana de Patmos profetizou os selos de uma vez? Está escrito em símbolo. Eu te pergunto, quem que pregou os selos na realidade? O João. Vamos lá. Ele estaria comigo e me mostraria o que eles eram, as coisas perdidas. Agora eu quero grifar essa parte aqui, ó. O que uma Morena pensava? Eu sempre pensei que isto estivesse na parte de trás do livro e que fosse algo que não estivesse escrito no livro. O que não está escrito no livro? 7 trovões. Certo? O Bruno achava que os 7 trovões estavam escritos na parte de trás do livro, porque Apocalipse capítulo 5 diz que o livro estava escrito por dentro e por fora. O Bruno diz: eu sempre pensei que isso estivesse selado na parte de trás do livro. O que? Os trovões. Que os selos eram uma coisa, que trovões era outra coisa. E fosse algo que não estivesse escrito no livro, que os trovões não estavam escritos no livro. Porque foi dito a João: não escrevas. Mas o Bruno achava que não estava escrito. E fosse algo que não estivesse escrito no livro. Quero grifar agora essa parte aqui, ó. Mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isso. Não é algo que está escrito no livro. É algo que esteve oculto no livro. Porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra a ele, deste modo uma palavra dele, deste modo é um mistério. O que estão os trovões? É um mistério que esteve no livro nessas eras da igreja. Então o Bruno achava que os trovões era uma coisa e selos era outra coisa, e que os trovões estavam na parte de trás do livro, e que era algo que não estava escrito, mas foi revelado ao irmão Brana que não pode ser algo que não está escrito, porque se os trovões vêm depois, é algo a acrescentar, e não pode acrescentar nada e nem tirar nada da palavra. Então o irmão Brana diz: deste modo, é um mistério que esteve no livro nessas 7 eras da igreja. Então é um mistério que esteve no livro nas 7 eras. Então os trovões estão escritos, só que em mistério. É um mistério. Então não é algo à parte, atrás do livro, como o Brana sempre pensou. Aqui e agora estava tendo revelação, porque o irmão Brana sempre achou que os trovões eram uma coisa, selos era outra coisa. Por isso que quando o irmão Brana está pregando os 7 selos, ele diz com todas as letras que os trovões não foram revelados em 63. Por quê? Porque ele achava que os trovões eram uma coisa e selos era outra coisa. Ele estava tendo a revelação dos selos, mas ele disse: os trovões não foi revelado, porque ele achava que os trovões era outra coisa, a parte do livro, na parte de trás do livro, e que era algo que não estava escrito, seria dado depois. Quero ler com você na mensagem o primeiro selo, para você voltar. Eu li o 65, alimento espiritual, o Moreno já tendo clareza e dizendo que ele achava, mas agora em 65 ele já não achava mais, porque ele estava tendo revelação, clareza do que são os trovões. Para você ter uma ideia, Mombrana, quando pregou a mensagem às 7 eras da igreja, ele pregou essas mensagens às 7 eras da igreja em 1960, certo?
O Brana pregou as 7 eras da igreja em 1960. Queria colocar uma imagem para você ver aí, que quando o irmão Brana pregou as 7 eras da igreja em 1960, ele pregou esses sermões de 4 a 11 de dezembro de 1960. Certo? Só para você ter uma ideia. Colocou a imagem aí? Olha só. O irmão Brana, o William Marion Brana, pregou uma série de sermões de 4 a 11 de dezembro de 1960 para receber inspiração para a mensagem que ele escreveu neste livro. Certo? Pregou as 7 eras em 1960. E então, pessoalmente, ele editou este livro muitas vezes durante 5 anos. Quer dizer, ele pregou as 7 eras em 60, mas não distribuiu a pregação das 7 eras. Ele pregou as 7 eras, mas não distribuiu os livros das 7 eras. Ele ficou editando essas 7 eras 5 anos. O irmão Olivalli gramaticava elas e o irmão Brana corrigia elas durante 5 anos. Não é isso que está aí? Então, pessoalmente, ele editou este livro muitas vezes durante 5 anos, antes que fosse distribuído em 4 de dezembro de 1965. Olha só. Quando for distribuídas as 7 eras? Em 1965. Embora tenha pregado em 60, ele não distribuiu a pregação, as fitas, os livros. Ele só foi distribuir em 65, após os selos, porque ele corrigiu as eras de acordo com os selos. Porque agora em 65 ele tinha clareza, convicção. Irmão, se o irmão Brana distribuísse as 7 eras, mesmo em 63, ele ia dizer isso nas eras, o que está dito aqui no primeiro selo. Veja bem, vamos lá no primeiro selo? Primeiro selo, parágrafo 75. Tem que correr contra o tempo aqui, né? Primeiro selo, parágrafo 75. Veja bem o que o Brana diz. Podemos ler? O Brana diz: então vem 7 trovões misteriosos, que nem mesmo estão escritos. É o que o irmão Brana pensava. Os trovões não estão escritos. Em 63. Então vem 7 trovões misteriosos que não estão escritos. Isto é certo. E eu creio que, através destes 7 trovões, será revelado nos últimos dias, a fim de reunir a noiva para a fé de rapto. O Brana sabia que a fé de rapto estava nos 7 trovões, mas ele achava que os trovões não estavam escritos. Seria dar algo a dar, né? Por quê? Com o que temos neste momento, nós não seremos capazes de fazê-lo. Aí está algo. Devemos avançar com o que temos agora. O que temos agora? 7 selos. Está pregando 7 selos. Está exercendo a terceira etapa. Está pregando 7 selos. Mas com o que temos agora não podemos subir. Precisamos dos trovões, que ele achava que era algo diferente. Aí está algo, devemos avançar em direção a algo. Nós dificilmente podemos ter fé suficiente para a cura divina. Nós temos que ter fé suficiente para sermos mudados no momento, sermos tirados desta terra. E depois de algum tempo, o Senhor permitindo, descobriremos onde está escrito. Onde está escrito. Certo? Então, o Brana achava que os trovões não estavam escritos, que seria algo, certo? 167 ainda, o primeiro selo. 167. Podemos ler? Mas quando ele começou a escrever aqueles outros 7 trovões, ele disse: não escrevas. Ele estava comissionado a escrever tudo o que ele visse,
Mas quando os 7 trovões ecoaram, lá em Apocalipse 10, lhe foi dito: não escreva de modo algum. Eles são mistérios, ainda não sabemos o que eles são. Ué, o Romano está pregando selos e está dizendo: ainda não sabemos o que eles são. Aqui, o Romano não sabia que estava pregando os trovões, porque ele achava que os selos eram uma coisa e trovões era outra. Ele achava que os trovões não estavam escritos no livro. Depois foi relatado ao irmão Brana que não pode ser, porque os trovões não podem ser vir depois, porque não pode acrescentar nem tirar nada da Bíblia. Então os trovões já estão escritos, só que de forma misteriosa. E aí você entende que João, na ilha de Patmos, ele profetizou os selos, ele escreveu os selos, só que de forma simbólica. E quando João, do verso 8 a 11 de Apocalipse 10, aparece para cumprir a visão, que ele come livrinho, agora tem a revelação dos selos. Filho, quem teve a revelação dos selos? Ele profetiza João outra vez, porque João havia profetizado a primeira vez na ilha de Patmos. Aí aqui, segunda vez, João profetiza outra vez. Quando ele for profetizar outra vez, já é os trovões, que são as revelações contidas nos selos e símbolos que João profetizou a primeira vez no Patmos. Eles são mistérios, voltando à leitura. Ainda não sabemos o que eles são. Os trovões, o Romano não sabia o que era. Mas minha opinião é que eles serão revelados imediatamente. Enquanto isso for feito, isso dará fé para aquela graça arrebatadora para a igreja. Se mova. O Romano sabia que isso ia dar fé para a igreja. Aí você diz: mas pastor, onde foi que o Brana disse que ele achava que trovões era uma coisa, selos era outra coisa? Vamos na mensagem: a brecha entre as eras e os 7 selos. A brecha entre as eras e os selos, parágrafo 49. O Brana vai dizer aqui que ele achava que trovões era uma coisa, selos era outra. Ele mudou essa opinião, esse pensamento. Por isso ele disse lá em 65, na mensagem Alimento Espiritual, Seu Livro do Tempo, 83, ele disse: eu achava, eu pensava que era algo que não estava escrito no livro, mas foi revelado que não pode ser, que não pode acrescentar nem tirar nada. É algo misterioso que esteve oculto no livro durante as 7 eras. A brecha entre as eras e 7 selos, parágrafo 49. Veja o que o profeta diz: 7 selos no livro, sobre o livro. Tinha. Estes 7 selos têm selado o livro. Vê? O livro estava absolutamente selado. Vê você isto? A congregação diz amém. Quero grifar agora essa parte aqui. O livro é absolutamente um livro selado, até que os 7 selos sejam rompidos. Ele está selado com 7 selos. Grifando agora essa parte principal aqui. Agora, isto que? Os selos. Isto é diferente dos 7 trovões. Agora, isto é diferente dos 7 trovões. O que é diferente dos trovões? Os selos. Irmão, em 63, João Branco está pegando os selos na sua terceira etapa e dizendo que os selos são diferentes dos 7 trovões, porque João Branco sempre creu, sempre pensou que os trovões eram uma coisa, selos era outra coisa. Que os trovões estavam na parte de trás do livro, e que era algo que não estava escrito. Ele sempre pensou assim e pregou isto aqui, quando lhe diz que o livro é absolutamente um livro selado com 7 selos, até que seja rompido.
E que isto, o que? Os selos, isto é diferente dos 7 trovões. Isto é diferente dos trovões de 63, está dizendo isso. Por isso que nos selos, mesmo no 7º selo, vamos no 7º selo aqui rapidamente. O 7º selo. (393). Por isso que você lê os selos e vê Rombrana falando: os trovões não foram revelados, isto é a vinda do Senhor. Os 7 trovões revelaram no céu a sua vinda, sempre jogando os trovões para frente, porque Rombrana achava que os trovões eram uma coisa e os selos eram outra. Isso foi dado a conhecer para Rombrana depois de 63. Em 64 ele já sabia, Deus mostrou para ele que os trovões são as revelações contidas nos selos. Em 65 ele disse: eu pensava, irmão, como é bom nós mudarmos nossos pensamentos quando a revelação chega. Vamos lá no 7º selo, 395. Podemos ler? Veja como o Rombrana diz. Você está entendendo isso, irmão? Espero que sim. Vamos lá. 7º selo, 395. Isso é o quanto temos de entendimento disto hoje. Porque o restante disto está todo revelado. Mas isto não está revelado, o que? Os trovões. Mas, assentado em meu quarto, eu ouvi, ou melhor, não ouvi, mas ouvi mostrar 7 trovões. Agora, isto é o mais longe que podemos ir. 399. Rombrana disse: e aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Veja. Então vemos que isto é um mistério completo. O que? O 7º selo. Portanto, não é hora ainda para que este mistério seja conhecido, que o 7º selo. Portanto, viemos até aqui, e o restante disto será conhecido por volta da hora quando Jesus aparecer na terra novamente para a sua noiva, na vinda de Jesus. Ou seja, o que acontecer naquele tempo, na vinda de Jesus, agora até chegar àquela hora, na vinda de Jesus, vamos todos apenas orar e viver uma vida boa, cristã, direita, esperando a vinda, sua vinda. Então veja que o irmão Branham está jogando a vinda de Jesus para frente. Ele achava que a vinda de Jesus era o rapto. E que o 7º selo, o irmão Branham está dizendo, é por isso que os irmãos da segunda etapa leem o 7º selo e dizem: não foi revelado o 7º selo, e a vinda de Jesus é o rapto. O irmão Branham está dizendo claro aqui, certo? E que os trovões, o irmão Branham achava que seria na vinda de Jesus, no rapto, quando o 7º selo acontecesse. É isso que ele está dizendo aqui. Só que foi revelado para o irmão Branham 64 para frente, 65, que Apocalipse 10 é o 7º selo. Foi revelado para frente, e o irmão Branham deixou bem claro na mensagem de Laodiceia, parágrafo 38, distribuída em 65, corrigida. Ele disse que são as revelações dos 7 trovões, são as revelações contidas nos 7 selos. Ele diz que o Elias faria 2 coisas: ele converteria o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Ele revelaria os trovões de Apocalipse 10. E essas revelações divinamente, essas verdades divinamente reveladas, e converteria o coração dos filhos aos pais.
E essas revelações de trovões são as revelações continuam 7 selos. Isso em 65. Aqui em 63, João Branham não sabia que estava pregando os trovões e que a vinda de Cristo tinha acontecido no Monte Pôr do Sol, em fevereiro de 63, naquela nuvem formada de 7. João Branham não sabia. Vamos aqui mais um pouquinho. João Branham fala aqui do parágrafo. Glória a Deus. Ele joga para frente os trovões em 63, porque uma banda achava, certo? Muito bem. Vamos prosseguir aqui. Eu quero terminar. O tempo não permite mais prosseguir, né? Quero terminar com a mensagem. Duas mensagens, né? O quarto selo, quero ler o quarto selo com os irmãos, para vermos o Mombrana falando, né? Que Jesus, ele vem 3 vezes, né? Ele vem 3 vezes e ele veio a primeira vez para morrer, não é isso? Deixa eu tomar aqui o quarto selo. Rapidamente, deixa eu tomar aqui o quarto selo. Você vê, né? Você está entendendo isso, meu irmão? Minha irmã, espero que você tenha entendido isso. Isso é muito bom, né? Precisamos tomar isso com revelação, porque senão a gente vai ter tudo confuso, né? Na nossa mente, tudo embaralhado. E é bom quando Deus nos mostra, pela graça, pela revelação, verdadeiramente o que aquilo é, certo, meus irmãos? Deixa eu tomar aqui o quarto selo, para a gente poder ver o que o Mombrana fala, certo? Com respeito à sua vinda. Porque isto é real, certo? Isto é real, isto é verdadeiro. E não podemos negar. O quarto selo, 210. Vamos ler o quarto selo 210. O quarto selo 210. Isso, o que o Mombrana achava, né? O Mombrana pensava, veja bem, 210. Na primeira vinda, veio como um imortal. Ele vem 3 vezes. Cristo é em 3. Observe como ele vem. Ele é o quarto. Isso aí, falando do anticristo, né? Ele vem de forma de 4. Os 4 cavaleiros, né? Observe Cristo. Na primeira vinda, ele vem como mortal, para sangrar e morrer. Na primeira vinda, ele vem como mortal para sangrar e morrer. Isto é correto. Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. É assim que está aí? A segunda vinda é o rapto. A segunda vinda é o rapto. Mombrana sempre, mesmo pregando os selos, ele achava que a segunda vinda era o rapto, que o 7º selo era a vinda do Senhor, é o rapto, e que os trovões seriam revelados no 7º selo, no rapto, na vinda do rapto. Por isso Mombrana achava que os selos eram uma coisa, trovões era outra coisa. Ele achava isso. Em 63. Mas em 65 você lê a mensagem
Alimento espiritual, Senhor do tempo, 83, ele disse: eu pensava, quando lá no início dos selos, eu pensava. Oh, irmão, eu pensava, diz o irmão Brana. O que ele pensava? Lá atrás, no início dos selos, no começo, quando aqueles anjos desceram naquela forma de pirâmide e puseram ali, se disseram retornar e pregar sobre os selos, eles estariam comigo, e eles mostrariam o que eles eram, os selos. E eu sempre pensei que estivesse selado na parte de trás do livro, que é os trovões, e que fosse algo que não tivesse escrito no livro, mas resultou que foi dado a conhecer que ele não pode fazer isto, porque não pode. Porque não pode fazer. Não é algo que está escrito no livro, é algo que esteve oculto, mas estava lá. Os trovões estavam ocultos, mas estava lá. É algo que esteve oculto no livro, porque qualquer que tirar uma palavra dele ou acrescentar uma palavra deste modo é um mistério que esteve no livro nessas 7 eras da igreja. Por isso você lê em 63 os selos, João Brano jogando os livros, os selos para frente, os trovões para frente. Então, prosseguindo a leitura, que ele diz: ele vê a primeira vinda como mortal para sangrar e morrer. Esta é a sua primeira vinda. A segunda vinda é o rapto. E nós o encontraremos no céu, imortal. A terceira vinda, e ele é o Deus encarnado. A terceira vinda é o milênio. Ele é o Deus encarnado, Emanuel, para reinar na terra, correto? 3 vezes. Então, meus irmãos, espero que você tenha entendido isso, porque os trovões, que são as revelações contidas nos selos, só foi saber João Brana a partir de 64. Que os trovões são revelações contidas nos selos, por isso ele distribuiu as eras em 65. Quando Deus permitiu, quando Deus disse para o irmão: vire a fotografia à direita, a foto da nuvem, ele virou, ele então foi revelado, irmão Brana, que aquilo foi a vinda de Cristo, aquilo era o 7º selo, e que os trovões já tinham sido dados a conhecer quando ele pregou os selos. Ele revelou os trovões, porque os trovões são revelações dos selos, o que estava em símbolo, na realidade. Então, quem é João? Quem é João? João é o que repete os selos, só que ele repete os selos revelado em forma de trovões, porque os trovões são revelações dos selos. Então João é o que repete os selos. Aí eu pergunto: quem pregou os selos primeiro? Aí você diz: o irmão Brana. Não foi o irmão Brana. O irmão Brana repetiu os selos. Quem pregou os selos primeiro foi João na ilha de Patmos. Só que estava símbolo. O irmão Brana está repetindo os selos que João em Patmos pregou, profetizou. Só que quando o irmão Brana, ele repete os selos, profetiza outra vez, já está profetizando de forma de trovões, porque os trovões são revelações contidas nos selos. Por isso que João, no Apocalipse 10, aparece 2 vezes. O primeiro é o daí de Patmos, que não escreveu os trovões, mas ele estava, os trovões escritos já, porque ele tinha escrito selos. E o depois de João que aparece, que ele come o livrinho e profetiza outra vez os selos, que João de Patmos profetizou em símbolos. Ele profetiza os selos em forma de trovões, que são as revelações contidas nos selos. Jesus amado, quão grato eu sou. Por isso que o irmão Brana comeu o livrinho. O irmão Brana comeu o livrinho, pastor? Comeu. Vamos lá? Tentando fazer um serviço para Deus sem ser a vontade de Deus?
Eu quero que alguém conteste esta pregação e refute isto, não com deduções, com ideias, pensamentos, fé pessoal, que refute isso com Bíblia, com mensagem. Tentando fazer isso para Deus, sem ter a vontade de Deus, parágrafo 319 e 320. Vamos ler? Bruna diz: note, Deus disse ao profeta, come o rolo no Antigo Testamento, que era Ezequiel que comeu o rolo, o chamado de filho do homem. E ao profeta, não aos profetas, mas ao profeta do Novo Testamento, e esse profeta do Novo Testamento tem que ser igual a Ezequiel. Ezequiel era um vidente, foi chamado de filho do homem. Esse profeta do Novo Testamento que come o livrinho, ele é um profeta vidente e ele tem o ministério de filho do homem. E ao profeta do Novo Testamento ele disse: come o livrinho. Por quê? Para que o profeta e a palavra fossem um. Está vendo? Essa é a arca, a palavra de Deus. 320. E Deus prometeu sua palavra, como ele cumpriria, como ela, a palavra, se cumpriria e como aconteceria quando ele escolheu sua noiva. Sua noiva não é João? Como escolheu João, como escolheu sua noiva. Como isso seria feito? Quero grifar agora essa parte aqui. Está acontecendo bem diante de vocês. Está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor. Irmão Brano, o que está acontecendo bem diante de vocês, no nome do Senhor? O profeta do Novo Testamento comeu livrinho. Está acontecendo bem diante de você, no nome do Senhor. Isto é a palavra original, a mensagem do entardecer está aqui. Irmão Brana une o comer livrinho com a mensagem de entardecer e diz: está acontecendo bem diante de vocês. Ele une o comer livrinho, Deus chamando sua noiva, o entardecer, como João comendo o livrinho. Por isso que é dito a João: come livrinho e profetiza outra vez. Por que João vai profetizar outra vez? Porque João já havia profetizado a primeira vez na ilha de Pátimos os selos. E agora João aqui, ele vai profetizar outra vez. Só que agora as revelações contidas nos selos, que são os 7 trovões. E quem é João? Não é a noiva? E quando começou o ministério de João? Quando começou o ministério da noiva? Aí você diz: no ano 2000. A Morena diz diferente. A Morena diz que o ministério da noiva começou no seu dia. Vamos lá para terminar. Precisamos terminar. Perguntas expostas sobre os selos, pergunta 22, parágrafo 230. Eu não canso de ler isso, irmão. Porque isso, quando você lê corretamente, com revelação, você é liberto. As algemas são tiradas de suas mãos. Você começa a entender a mensagem. Perguntas expostas sobre os selos, pergunta 22, parágrafo 233. Preste atenção na pergunta e na resposta. Irmão Brana disse: a pergunta foi feita a irmão Brana: teria a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Teria a noiva de Cristo o ministério antes do rapto? Qual a resposta do irmão Brana? Sim, claro. Isto é o que está acontecendo agora mesmo. Isto é o que está acontecendo agora. Isto é o que está acontecendo agora. Isto é o que está acontecendo agora. O que, irmão Brana, que está acontecendo? O ministério da noiva. No tempo do irmão Brana, a noiva de Cristo, certamente é a mensagem da hora. A noiva de Cristo, no tempo do irmão Brana. E ela é formada de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores.
pastores. De que a noiva é composta? Apóstolo, profeta, evangelistas e mestres e pastores. A noiva é composta. Então a noiva que tem o ministério do rapto é o Efésios 4:11. Eu te pergunto, quem é João? João é Efésios 4:11. João, que tem o ministério da noiva, que começou no dia do irmão Brana, lá começou Efésios 4:11, sendo o irmão Brana profeta e apóstolo de Efésios 4:11, da noiva de João, porque João é a noiva. Então a noiva é Efésios 4:11. E Efésios 4:11 começou no tempo do irmão Brana, como sendo ele o apóstolo e profeta. Ele foi João que comeu o livrinho e repetiu os selos pregados por João na ilha de Patmos. Obrigado, Senhor. Ajuda teu povo cada dia mais a compreender essas verdades, em nome de Jesus. Amém. Estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles. Vinda a eternidade, estou voltando pra eternidade. Quando estava lá nos pensamentos eternos de passagem na terra, manifestar eu vim, e nada poderá separar-me deste amor, pois antes que eu lutasse por ele, ele venceu por mim. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Quem a mediu e estendeu sobre ela o cordel? Qual foi a base que assentou sua pedra de esquina? Quando estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus rejubilavam, sei que estava junto a eles. Vinda a eternidade,
Deus abençoe meus irmãos por toda parte. Muito obrigado pela audiência.